Então, caríssimos alunos, vamos continuar aqui a nossa aula e hoje, agora, eu vou falar sobre a Contra-Reforma Católica. Lembrando que nós falamos sobre os primeiros reformadores, passamos por Martinho Lutero e agora nós vamos ver a Contra-Reforma. E o que foi a Contra-Reforma? Foi uma reação da Igreja Católica com a divisão provocada por Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero saiu, foi expulso da igreja e começou o movimento protestante, que deu origem ao que é hoje as igrejas evangélicas. Então, pessoal, Pedro, vai até às 10h10 a aula, tá? Então, pessoal, o que acontece? A igreja não ficou passiva diante desse, entre aspas, ataque ou desse prejuízo em que ela sofreu. Ela preparou a Contra-Reforma. Então, o que foi a Contra-Reforma? Quais foram as consequências da reforma para a Igreja Católica? É isso que nós vamos ver, né? Então, vamos lá. A Contra-Reforma se deu por uma reação da Igreja Católica em relação a tudo que estava acontecendo. Então, a Igreja Católica, após a divisão, a reforma de Martinho Lutero, entre 1545 e 1563, ela promove um concílio, o Concílio de Trento. Para quê? Para exatamente ela se reestruturar, se reorganizar e uma forma de reação, né, para combater a reforma protestante. Então, nesse concílio, ela vai mudar algumas coisas e manter outras coisas como estavam. Por exemplo, no Concílio de Trento, ficou então definido que a venda das indulgências seria proibida, ou seja, Martinho Lutero, mesmo sendo expulso da igreja, conseguiu provocar algumas mudanças, e o perdão dos pecados que eram cobrados passou a ser gratuito. Então isso ficou definido no Concílio de Trento. Só que outras coisas não, outras coisas continuaram como antes. Por exemplo, a autoridade papal, o Papa tinha uma autoridade absoluta, isso continuou, e a Igreja também criou o Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal também foi algo que gerou muita polêmica ali na Idade Média, e também a criação da Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa que tinha a missão de levar a fé católica para a Ásia e para a América. Lembrando que era o período também das navegações, das grandes navegações, onde Portugal e Espanha expandiam o seu comércio e seus comércios e seus domínios. Tanto Europa, tanto África quanto América receberam missões católicas para evangelizar os povos nativos, para recuperar os membros que haviam perdido com a reforma protestante. Então, quais foram as mudanças que a Contra-Reforma promoveu na igreja? Proibição da venda das indulgências, ou seja, de um certo modo, a Igreja Católica então passou a proibir a venda ou o comércio do perdão dos pecados. Reafirmou a autoridade papal, ou seja, nada mudou nesse sentido, e promoveu a restrição às investiduras, que a igreja limitou as práticas de investidura, que eram as nomeações de líderes religiosos por autoridades seculares. Tá? E o Tribunal do Santo Ofício foi reforçado. O que o tribunal fazia? O tribunal tinha como missão procurar os hereges, julgar os hereges e condenar. Agora, quem eram os hereges?
todos aqueles que não viviam a fé católica, que não seguiam os dogmas católicos. Por exemplo, os judeus, os muçulmanos e todos aqueles que não tinham um entendimento sobre o que a igreja queria. A igreja também ela criou o Index, que é um conjunto de livros, né, que a igreja definiu como hereges que não podia ler. Tudo isso foi efeito da Contra-Reforma. Quem fosse pego com esses livros em casa, na maioria das vezes eram de filósofos, de pensadores, quem fosse pego com esses livros era também levado ao tribunal da Inquisição e poderia ser condenado à morte, na fogueira. A época da caça às bruxas, tá? Então lembrando que o tribunal da Inquisição foi criado exatamente como reação ao movimento protestante, ou à divisão que a Igreja Católica havia sofrido. Então, as principais características da Contra-Reforma é a reforma da Igreja, reafirmação dos dogmas católicos e a oposição ao protestantismo. Isso é importante. A Igreja, então, ela reage contra esse movimento que a ameaçava, que é a reforma protestante. Então, a Contra-Reforma ela fortaleceu a unidade da Igreja, modificou algumas práticas da Igreja a partir da denúncia dos reformadores. A missa passou a ser celebrada na língua vernácula, lembrando que as missas anteriores eram em latim. Quem entendia o latim? Quase ninguém. Então, de certa forma, trouxe algumas mudanças, porém, não foram as mudanças necessárias de acordo com Martinho Lutero. Pessoal, vamos continuar aqui então.